Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento em que nós estamos vivendo, desnecessário é falar da situação em que se encontra não somente nosso estado de São Paulo, nossa cidade, mormente a cidade, nossa capital, o estado inteiro, o Brasil inteiro, está debaixo de uma situação incontrolável segundo as autoridades governamentais. Mas não estamos aqui para falarmos das questões de saúde, das questões dessa doença que tem contaminado praticamente uma grande parte da nossa população. Milhares de pessoas têm morrido, outras estão infectadas, enfim. Esta é uma pandemia que está fora do controle das autoridades sanitárias. Mas nesta manhã, a partir de um momento, de uma reflexão, de um contato com Deus, a partir de um momento de comunhão, de oração, de leitura da sua palavra, Deus me deu o entendimento e a compreensão e despertou no meu espírito para a necessidade de falar um pequeno texto da palavra de Deus, de 2 Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo de número 11, que será objeto de uma rápida avaliação em que nós pretendemos assim ministrar. É bem verdade, a título de introdução, é bem verdade que devemos levar em conta a situação contextual em que o apóstolo Paulo se encontrava. Por ocasião de escrever a sua carta, se fez necessário que Paulo defendesse a sua autoridade apostólica. Na igreja de Corinto, já não era a primeira vez, havia se infiltrado falsos teólogos. Não é diferente de hoje. Ali também na cidade de Corinto, não poucos pseudos teólogos judaizantes, homens que se diziam entender, compreender, serem os verdadeiros intérpretes da lei de Moisés, não admitiam que a salvação apenas e por somente a pessoa de Jesus Cristo fosse suficiente para libertar o homem do pecado e dar-lhe o direito de vida eterna. Segundo aqueles teólogos, aqueles judaizantes, aqueles judeus, aqueles mestres, aqueles pastores de lá e então, que, diga-se de passagem, rejeitavam a autoridade paulina, aqueles que estavam ali exigiam que os homens fossem circuncidados, que as leis cerimoniais, algumas delas, fossem atendidas. Não bastava por si só a salvação em Cristo Jesus. E aquilo que Paulo havia ensinado não condizia com a plena verdade das Escrituras. Então, por causa dessas questões, entre outras, Paulo escreve pela segunda vez uma carta à igreja que está em Corinto. E depois de defender a sua autoridade apostólica, que nos capítulos anteriores, mormente no capítulo de número 10, agora Paulo, no capítulo 11, já no versículo 1, ele faz um apelo veemente à comunidade que está em Corinto. Aquela comunidade que ele havia ganho para Jesus, aquela comunidade que ele vira crescer, nascer, sair do pecado e ser liberto para a glória de Deus. Agora, qual é a preocupação de Paulo? Porque Paulo insere esta fala no meio de tantas outras situações e logo após essa inserção, ele vai falar dos sofrimentos, dos seus sofrimentos por amor ao Evangelho. Ele vai se identificar na condição de hebreu. Ele vai invocar essa condição que alguém estava dizendo: somos hebreus,
Somos israelitas, somos filhos de Abraão. Paulo vai dizer, eu também sou hebreu. Eu também sou israelita. Eu também sou descendente de Abraão. Se vocês são ministros de Cristo, se vocês se dizem ministros de Cristo, quanto mais eu que tenho trabalhado mais do que vocês que estão aí, pregoeiros de última hora, pregoeiros de obra concluída, anunciadores de terrores, anunciadores de pavores, anunciadores de catástrofe de última hora. Qual foi o trabalho que vocês tiveram para com a igreja? Se vocês trabalharam, eu tenho trabalhado muito mais. Desafio vocês. Qual foram os açoites que vocês foram submetidos? Quais foram as prisões em que vocês estiveram confinados? Quais foram os perigos de morte? Quantas quarentenas de açoite vocês receberam? Eu recebi 5, diz o apóstolo Paulo. Diz o apóstolo Paulo, eu fui açoitado com varas. Eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagem muitas vezes em pequenos rios. Os perigos da mineração e os perigos dos gentios e os perigos da cidade. E os perigos no deserto e os perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Tudo isso Paulo está elencando aqui na sua segunda carta. E ainda diz em trabalhos de fadiga, em vigílias, em fome e sede, em jejum. Muitas vezes em frio e nudez. Agora quem são vocês? Vocês que aparecem com atalaias de última hora. Vocês que aparecem como mensageiros de uma nova verdade. Ó igreja que está em Corinto. Ó mensageiros do caos. Ó mensageiros do ceticismo. Ó mensageiros do terror. A igreja não precisa de vossas mensagens. Hoje não está diferente. O momento de caos em que nós estamos vivendo não é diferente de muitos outros momentos que a própria igreja viveu na sua trajetória, durante a sua história. Pastores, profetas, entre aspas, pregadores, têm se levantado para anunciar o caos. Têm se levantado para pregar os cavaleiros do Apocalipse. A abertura dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. O caos que se dará durante a grande tribulação. Profecias e profecias aterrorizando a igreja, que já não basta por estar inquieta pela situação em que vive em função das condições sanitárias do nosso país. Pregadores que se autopatrocinaram para produzir a desgraça, para anunciar. A desgraça vem, Deus está matando, Deus está destruindo. Mas a própria palavra diz, de que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Os homens semearam o mal. Os homens buscaram para si coisas que não deveriam ter buscado. Deus lhes deu toda a liberdade. Deus lhes deu toda a oportunidade de servirem ao Todo-Poderoso, mas não quiseram. Voltaram as costas para Deus. E agora não vamos aceitar pregadores de última hora. Pastores que surgiram do caos, profetas e falsos profetas, falsos anticristos que anunciam um terror de Deus, um desabafo de Deus, uma ira de Deus. Esquece que a noiva de Cristo está no meio deste caos. Mas não se levantam nunca jamais para trazer uma palavra de conforto para a noiva de Cristo, para a igreja do Cordeiro. Apenas se levantam para pregar a desgraça, mas jamais denunciam os protagonistas deste caos.
Não nos esqueçamos, a humanidade esqueceu-se de Deus. A humanidade não busca Deus, não há um sequer, nem um justo, nenhum sequer, para que Deus, na sua infinita e eterna misericórdia, volte-se para nós e nos diga, embora eu já tenha dado tudo para vocês, embora não lhe solte nada que eu já não tenha vos propiciado, pergunte-se, o que foi que Deus ainda não nos deu? Qual foi o bem maior que Deus ainda não nos deu? O que resta não é Deus nos dar mais alguma coisa. O que falta para nós não está nas mãos de Deus. Pasme. O que falta para nós, Deus já abriu suas mãos e já nos deu. O que falta para nós é tomar posse daquilo que Deus já nos concedeu. No meio desta situação bem parecida na igreja de Corinto, quando todos desprezavam o ministério apostólico de Paulo, ele escreve para a igreja do Senhor na convicção de que ainda a alcançaria. Ainda faria com que a igreja não se deixasse levar por caminhos obscuros, por caminhos tenebrosos, por caminhos que não consistiam nessa salada escatológica. Eu tenho pregado o Evangelho por 45 anos. Eu tenho aprendido com os melhores teólogos conservadores. Homens que debaixo da oração e no clamor e no temor do Senhor têm estudado a palavra e têm pregado a palavra para ouvir o desrespeito para com a verdadeira exegese bíblica, para com a verdadeira hermenêutica bíblica, para com a verdadeira escatologia bíblica. Estão misturando o milênio com grande tribulação. Estão misturando os 7 selos com o estabelecimento do reino milenar de Cristo. Infelizmente, o que está faltando nesses pregadores que não respeitam no mínimo a igreja, porque o seu prazer é promover o caos, porque quanto mais promovem o caos, mais a igreja fica assustada, mais a igreja entra em pavor, mas a igreja perde o foco, porque nem todos são iguais no corpo de Cristo. Alguns são mais, alguns são menos, alguns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento. E não vamos admitir que esses pregadores venham perturbar a igreja do Senhor. Qualquer nome que você possa ter, não importa o nome que você tem. Se você não pregar a palavra de Deus, se você não pregar genuinamente as Escrituras, você é falso profeta, você é um mentiroso, você é um pregador de heresia. Não importa quem você seja, esta palavra, a palavra de Deus, por si só, ela é suficiente. Paulo, quando escreve pela segunda vez à igreja de Corinto, quando ele nos diz, tomara, aqui ele se dirige à igreja que está em Corinto. Aqui ele não se dirige a você. Você que se ufanou, você que se bateu no peito, você que se levantou como alto profeta, você que se diz o pregador de última hora. Existe a noiva do Cordeiro aqui no planeta Terra e essa noiva um dia será arrebatada. Não importa o caos que você venha pregar, não importa o espanto que você venha inserir no meio do povo de Deus, o Senhor Jeová está no meio do seu povo. O seu Santo Espírito está conosco, consolando os nossos corações. Assim como o apóstolo Paulo se levanta no meio dessa situação toda, para se dirigir à igreja e dizer, tomara que me suportasseis, tomara que me suportasse um pouquinho na minha loucura. Parece sem sentido esta palavra. Paulo
Paulo se dirigindo à igreja e pedindo à igreja que lhe tolere um pouquinho mais. Paulo se dirigindo à igreja e pedindo à igreja que, embora alguns o considerem de tolo, de estúpido, de insensato, de louco, a igreja que está em Corinto suporte um pouquinho mais e ouça o que ele tem a dizer. Igreja do Senhor Jesus, estou a dizer para você, tomara que me suportasse um pouquinho mais na minha loucura. Eu encontro um ponto de exclamação. Eu encontro Paulo se comportando de uma maneira tão humilde, como se isso aqui fosse incompreensível. Mas ele apela para o bom senso da igreja. Me suporte um pouquinho mais e ouça o que eu tenho a dizer. No versículo 2 desse mesmo capítulo, Paulo vai se justificar. Ele vai dizer as razões pelas quais ele está tendo esse comportamento. Ele nos diz simplesmente o seguinte: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Aleluia! O que Paulo está dizendo é que o sentimento que toma a sua alma, que o sentimento que invade o seu coração, que o sentimento forte que assume o seu ser, chama-se zelo de Deus. É como se ele estivesse a nos dizer: a minha fala é resultante do zelo de Deus. Eu tenho zelo por vocês. Agora, o meu zelo não é um zelo particular, não é um zelo que busca apenas mantê-los como membros da igreja, para que a gente possa, a partir desse zelo, buscar e obter grandes ofertas, grandes proveitos. Não, o meu zelo de Deus, o meu zelo, ele disse, porque estou zeloso de vocês, de vós, com zelo de Deus. Com isso ele está dizendo, o zelo que eu tenho por vocês não é um zelo pessoal. Não é um zelo que simplesmente nasceu no meu coração. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que surgiu do Calvário. É um zelo que surgiu a partir do trono de Deus e introjetou-se no meu coração. E ele vai explicar, ele vai nortear, ele vai esclarecer que tipo de zelo é esse que ele chama zelo de Deus. Quando ele nos diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. Eu olho para esta palavra preparado. Hoje, na minha trajetória pastoral, eu vejo quantas pessoas, quanta dificuldade nós tivemos em trazer alguns que estavam aprisionados na prostituição, aprisionados na droga, aprisionados com verdadeiras correntes do inferno, aprisionados em sofismas acadêmicos universitários, aprisionados em poderosos sofismas teológicos, contrário à vontade de Deus. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós adentramos na vida destas pessoas, pelo poder e a operacionalidade do Espírito Santo, e por intermédio desta palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetrou até o mais profundo do coração para libertar estas pessoas. É por isso que Paulo está aqui a dizer: porque vos tenho preparado. Paulo sabia o que estava dizendo, porque eu tenho trazido vocês das divindades pagãs. Eu tenho trazido vocês do judaísmo falso. Eu tenho trazido vocês das ofertas, dos cultos, da adoração dos deuses, dos verdadeiros cultos aos demônios. Eu vos tenho preparado. E não somente tirado vocês do meio de tudo isso. Eu tenho levado a vocês o verdadeiro evangelho. O evangelho da cruz. O evangelho da salvação. O evangelho da redenção. O evangelho que passa pelo novo nascimento. O evangelho da sensatez.
o evangelho da restauração, o evangelho da graça, que liberta o homem do seu pecado, da sua miséria, e introjeta o homem nas regiões celestiais. Eu tenho tirado vocês desta miséria espiritual e tenho mostrado para vocês o verdadeiro evangelho. Porque eu creio que o evangelho, diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo está simplesmente dizendo, porque eu vos tenho preparado nestes termos que eu já anunciei e muito mais outros termos. Mas preparado para quê? Para vos apresentar como uma virgem. O mesmo preparo, ele usa uma metáfora de um pai de uma família que prepara a sua filha para o dia do casamento, a fim de entregá-la ao seu esposo. Agora Paulo toma essa metáfora da mesma forma que a família, da mesma forma que um pai, da mesma forma que alguém preparou a sua virgem para entregar ao seu esposo, aquele que não depende de você, pregadores de terrores. Deus não precisa de você para que a sua noiva seja lhe apresentada. O que Deus precisa, Bíblia Sagrada, você pode ler, você pode entender que por intermédio da palavra de Deus, da interpretação, da boa exegese desta palavra, da boa hermenêutica desta palavra, do respeito a esta palavra, é que a noiva será apresentada ao Cordeiro de Deus. Esta é a condição do apóstolo Paulo. Mas no versículo 3, ele simplesmente diz, mas eu tenho um temor que não sai do meu coração. Quando ele revela por escrito dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O temor de Paulo não era um temor novo. O temor de Paulo não consistia em situações novas. O temor de Paulo estava fundamentado nas ações impressas lá no Jardim do Éden, ainda pela antiga serpente, quando ela, por meio da sua astúcia, ela persuadiu, ela enganou, ela tirou o primeiro casal da presença de Deus. Ela conseguiu minar os valores espirituais. Ela conseguiu deteriorar. Ela conseguiu introjetar um vírus espirituais no coração de Adão e Eva, a fim de que eles largassem, abandonassem a palavra de Deus. Ela conseguiu, e como ela fez? Pela sua astúcia, pela sua sabedoria ilusória, pela sua artimanha, pela sua esperteza, pela sua sutileza, pelo seu jogo de palavras, pelo juntar uma escatologia com outra escatologia, misturando a escatologia, sem nenhum respeito a nenhuma escola teológica. E aí divulgam, ensinam esta parafernália de ensino heréticos, tão somente para afastar a noiva de Cristo da sua simplicidade. E Paulo escreve aos Coríntios, o meu temor para com vocês não é diferente, não corresponde a uma situação diferente daquilo que foi feito lá no Jardim do Éden. Eu sei que vocês estão ouvindo de tudo e de todos. Eu sei que vocês estão ouvindo que Cristo por si só não é suficiente. Assim como Satanás falou, assim como a antiga serpente falou para Adão e Eva, que não bastava deixar de comer da árvore do bem e do mal, que eles poderiam até comer. Com certeza, igreja de Corinto, Satanás está dizendo no vosso coração também que precisa circuncidar, precisa guardar o sábado, precisa fazer uma série de cerimoniais dentro do sabatismo. E é nesse aspecto que eu estou com medo, eu estou temeroso,
com relação a vocês. E é neste aspecto que eu tenho temor, de que esses pregadores de catástrofes, esses pregadores de tsunamis, esses pregadores de furacões, esses pregadores de infernos na terra, como se já não bastasse o que estamos vivendo, eles engaiolam a igreja, eles encurralam a igreja, eles anestesiam a igreja na sua única esperança. Igreja do Senhor, estamos vivendo um momento semelhante aos dias de Jó, quando o mal lhe sobreveio, quando a esperança se lhe desaparecera, mas ele guardou consigo uma palavra: ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que há esperança para aquela árvore que está ali, praticamente amortecida no deserto, cortada? Será que há alguma esperança quando a chuva, temporão e serória cai sobre ela? Será que ainda tem alguma expectativa desta árvore produzir algum ramo, vir a crescer e dar fruto? Com certeza, meu irmão. Nós estamos em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Senhor. Ainda que o planeta Terra se transforme no inferno, você vai passar, eu estou usando uma hipérbole, você vai passar no meio desse inferno, no meio desse provável fogo, e não vai se queimar. Esta é a esperança da igreja. E ainda quero te dizer, ainda que você se queime, ainda que seu corpo se torne cinza, há uma esperança da ressurreição em Cristo Jesus. A igreja ressuscitará. Este corpo mortal será transformado num corpo imortal. O mortal será revestido da imortabilidade. O corruptível será transformado no incorruptível. Mas o que cabe a nos dizer é que era o temor de Paulo. O medo de Paulo é que assim como Eva perdeu, Adão e Eva perderam o direito de morar no paraíso, perderam o direito de ter comunhão com Deus, perderam o direito de estar na presença de Deus, porque foram enganados pela astúcia da antiga serpente, Satanás, o dragão, o diabo, conforme Apocalipse 12, esses são seus nomes, entre outros. Eles perderam o direito de permanecer no Jardim do Éden. Por quê? Porque se deixaram levar pela astúcia, pela dissimulação, pela sabedoria ilusória, pelo jogo de palavras, misturando palavras com palavras, pela artimanha, e se deixaram corromper os seus sentidos. Veja o que diz Paulo: de sorte que foram corrompidos os vossos sentidos. Corrompido nada mais é do que depravado. Corrompido nada mais é do que deteriorado. Corrompido nada mais é de algo que não tem mais utilidade para nada. Corrompeu-se, estragou-se. É a semelhança do sal que perde o sabor. Então o que Paulo está dizendo é: de sorte que venham a ficar com os vossos sentidos corrompidos, e depois da corrupção dos sentidos, só tem um caminho: o apartar-se da simplicidade de Cristo. E eu findo essa palavra lendo o versículo 4, porque se alguém vos pregar outro Jesus, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste,
com razão sofrereis. O que Paulo está a dizer é: não aceitem outro modelo de cristianismo. Jesus não tem uma outra mensagem. Jesus não produziu uma outra Bíblia. Não existe um outro Jesus. Essa é a sua mensagem, essa é a sua palavra. Permaneçam nesta palavra. Permaneçam nesse único e suficiente Salvador. Só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Nesse mundo caótico não há outra opção. Jesus é Salvador de todos quanto buscam o seu nome. Ora, e não existe um outro Espírito. Há um só Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. O Espírito de toda a verdade, o Espírito de toda a consolação. Ele está conosco para nos consolar. E por último ele diz, um outro evangelho. Paulo deixou bem claro que mesmo que viesse o anjo pregar-nos um outro evangelho, que não fosse este aqui, deveria ser considerado anátema. Com isso, Paulo está pedindo mais uma vez à igreja que está em Corinto: se vocês me têm como louco, se vocês me têm como um perturbado, como um insensato, como um estúpido, pelo menos levem em conta esta palavra que eu estou produzindo para vocês. Querido irmão, querida irmã, é com muito temor no Senhor que eu tenho gravado esse vídeo, na esperança, na expectativa que ele venha de encontro à sua necessidade e que ele sirva de alerta para fazer silenciar esses lobos vorazes que se levantaram para tomar conta da igreja. Guarde essa esperança. Jesus vive. Jesus vive. Shalom.